Bom dia, boa tarde a todos vocês. Quantos estão felizes aqui nesse domingo, diga amém. Nós estamos com um probleminha na iluminação aí, já resolveu aí? Glória a Deus, já resolveu. É só que o Ivan deu problema, isso é sacanagem com ele, racismo. Mas, estamos juntos aí. E olha, deixa eu falar para você, o Shalom de Deus não é apenas a nossa forma de cumprimentar, é a nossa forma de declarar uns aos outros a graça do Senhor. Então quem quer receber o Shalom de Deus aqui? Coloca assim a mão com quem está recebendo. Shalom significa paz, prosperidade, plenitude e que o Shalom de Deus seja sobre você, sobre a sua família, sobre o seu trabalho, os seus negócios. Que o Shalom de Deus seja sobre o seu ministério, que o Shalom de Deus seja sobre nós. Quem crê, diga amém bem forte. Amém. Glória a Deus. Uma semana de primeira não começa na presença de Deus, junto com os meus irmãos. E eu digo sempre isso porque eu quero sempre te lembrar que é um privilégio estarmos aqui reunidos na mesa do Senhor para receber a sua palavra e adorarmos Ele como Ele quer ser adorado. Amém, gente? E eu peço que você abra a sua Bíblia em Filipenses capítulo 2. Filipenses capítulo 2. Eu gostaria que você abrisse, e nós vamos ler apenas 2 versículos agora no início, versos 12 e 13. Nós vamos ler primeiramente na NAA, que é muito semelhante à RA ou à RC também. E depois eu quero ler na NVI. São 2 versões, 2 traduções bíblicas. As 2 são fidedignas ao original em grego. Mas eu quero ler porque o que eu vou falar com você está dentro desses 2 versículos e se desdobra a partir do entendimento desses 2 versículos. Eu quero muito que você tenha o completo entendimento de um assunto tão precioso que nós queremos compartilhar hoje. Vamos lá. Filipenses capítulo 2, verso 12. Assim, meus amados, como vocês sempre obedeceram, não só na minha presença, porém muito mais agora na minha ausência, desenvolvam a sua salvação com temor e tremor. Pode passar para o 13. Porque Deus é quem efetua em vocês tanto querer como realizar segundo a sua boa vontade. Na NVI, o apóstolo Paulo, nessa tradução, ele falou a mesma coisa, e está no original em grego da mesma forma, mas essa tradução também nos mostra um outro aspecto dessas mesmas palavras e o seu sentido. Olha só, Filipenses 2:12 na NVI. Assim, meus amados, como sempre vocês obedeceram, não apenas na minha presença, porém muito mais agora na minha ausência, ponham em ação a salvação de vocês. Diga para o irmão do seu lado, ponham em salvação. Olha para o outro e diz assim, coloque em ação a sua salvação, com temor e tremor. Agora olha o verso 13, que é muito semelhante à outra tradução. Pois é Deus quem efetua em vocês tanto querer quanto realizar, de acordo com a boa vontade dEle. Feche os seus olhos, por gentileza, se possível, coloque as mãos sobre o seu coração e peça ao Senhor sabedoria, revelação e entendimento da palavra dEle. Pai, nós estamos aqui, Senhor. Estamos aqui rendidos, prostrados, debruçados, porque temos uma fome, uma sede de Te conhecer. Revela-te a nós por meio da Sua palavra. Sua palavra é a verdade que liberta, é pão que alimenta, é água que limpa, é espada que penetra, é luz que ilumina, é semente que gera fruto. A Tua palavra é viva e eficaz, e nós consagramos e santificamos agora a nossa mente, que todo pensamento seja levado cativo à obediência de Cristo nesta hora, e que em nome de Jesus, o nome do Seu Filho amado, ao qual o Senhor nada nega, possamos crescer em revelação, sermos transformados. Recebe nossa fome, nossa sede em forma de reverência, atenção, concentração e um santo desejo de aprender mais de Ti. Em nome de Jesus, quem crê diga amém. O tema da nossa mensagem que nós queremos meditar hoje juntos é a genuína dependência de Deus. Então, genuína significa verdadeira, pura. Qual é a verdadeira forma de depender do Senhor? Qual é a maneira bíblica, revelada pela palavra, da sua confiança e esperança ser tamanha no Senhor,
que você se encontra num ambiente de depender. Depender é ser sustentado. Quantos dependentes você tem lá no seu convênio? Quantas pessoas dependem de você? Dependente é aquele que é subsidiado, aquele que é sustentado. Será que em verdade, será que em fato concreto, nós temos tido uma relação com Deus de dependentes, assegurados, seguros nos seus braços de amor? Ou é apenas uma forma evangélica de dizer, eu dependo do Senhor, estou aqui na dependência do Senhor? Nós estamos hoje concluindo 14 dias de consagração. É o final do nosso jejum, e essas 2 semanas nós meditamos numa vida cristã mais profunda, olhando para o livro de Atos e vendo como os apóstolos dependiam da ação, da direção e do poder do Espírito Santo. Como eles estavam nas mãos do Senhor. Eles não tinham um manual, eles não tinham um passo a passo, mas eles tinham um coração sedento, confiado e uma relação contínua com o Senhor. Nós queremos, como igreja, ter um relacionamento vivo com Jesus. Alguém pode dizer amém? E nesse período de jejum nós nos abstemos não apenas de alimentos, nós fomos encorajados também a nos mantermos ali separados um pouco das redes sociais. Eu não sei se como eu, se igual a mim, você também chegou uma hora e falou, está sobrando tempo, porque eu gastava tempo nas redes sociais. E eu também fui tentado, porque quando eu terminava a live do pastor Dênio Júnior lá no YouTube, o meu Instagram eu deletei, ali do celular nesses dias, aí eu levando o Bernardo para a escola, ouvindo o pastor Dênio Júnior 7 horas no YouTube, 15 minutinhos, 20 minutinhos, quando acabava, o YouTube virou um Instagram, gente. Aquilo tem um algoritmo sem vergonha. E aí aquelas coisas que eu gosto de coisa de futebol, coisa de animal, onça caçando crocodilo. E aí é interessante, quando eu vi, eu estava quase fazendo do YouTube um Instagram. Eu falei, uau, como a gente é sem vergonha, como a gente está acostumado a manter a nossa mente num modo, ali, sei lá, um modo meio automático, num modo recebendo informações, como a gente está com preguiça de criar, de pensar, de exercer a nossa vida. E eu falei, não, Deus, eu não quero substituir uma rede social por outra, eu quero ter esse tempo. E eu vi, cara, sobrou mais tempo para lavar a louça, sobrou mais tempo para cuidar dos filhos, sobrou mais tempo para ler, para orar. Isso nos mostra a miséria espiritual que nos encontramos como filhos de Deus, tão embriagados, tão entretidos, e para alguns num aspecto de comparação, de inveja, isso faz tão mal. Alguns se depreciam, outros se vangloriam, outros trilham projetos pessoais, porque querem ser como as pessoas que seguem. E independente do uso das redes sociais, que eu acredito ser benéfico, se você tem um coração redimido e você se disciplina em usar bem, glória a Deus. Mas meditando numa vida cristã profunda, eu fui tocado por Deus em alguns textos bíblicos, esse é um deles, além do livro de Atos. E eu tenho pensado muito sobre a minha real, verdadeira, ou como eu escolhi essa palavra, genuína dependência de Deus. Então eu quero poder oferecer a você nessa manhã uma reflexão, nesse início de tarde de domingo, nesse culto de ceia, o que de fato é uma vida de dependência do Senhor. E esses 2 versículos que nós lemos, eles são, no mínimo, muito interessantes. Mas para quem lê eles e relê, você percebe um dilema nas Escrituras Sagradas. Que dilema? Que conflito é esse que você se encontra aqui, que a gente encontra aqui nesse texto? É um conflito que dura, e uma discussão que dura 2000 anos de história na igreja, de teologia. Onde está a linha, o equilíbrio entre a parte do homem e a parte de Deus? Como encontrar essa linha tênue, fina, mas tão preciosa entre uma santa confiança na soberania do Rei, de Deus, que é um Senhor que governa, amém? Mas na minha responsabilidade. O versículo 12 nos encoraja a desenvolver a nossa salvação com temor, com tremor. Em algumas versões, ponha em ação, coloca em prática a salvação. Quando eu leio o verso 12, eu tenho a impressão que depende tanto de mim, Lucas. Mas quando eu encontro o versículo 13, o apóstolo Paulo, iluminado pelo Espírito Santo, nos revela que é Deus que produz, que gera o querer e o realizar,
Se eu leio só o verso 13, eu tenho a impressão que a minha parte é descobrir que não tenho parte alguma. Se eu leio só o verso 12, eu me sinto pressionado a ser o protagonista da minha santificação, da vida espiritual, do meu progresso, da minha semelhança com Cristo. E um versículo não está em Gênesis, o outro em Filipenses, fora de contexto. Eles estão um após o outro, dentro de um mesmo contexto. Eles vêm inclusive depois do cântico da salvação, falando que Cristo se esvaziou. Aquele grupo de versículos tão preciosos em Filipenses 2, que o pastor Dênio tanto cita: tende em vós o mesmo sentimento que houve em Cristo, que mesmo sendo Deus não julgou por usurpação o ser igual a Deus, mas antes a si mesmo se esvaziou, tomando a forma de servo, se humilhou e obedeceu até a morte, pelo que Deus o exaltou sobremaneira, dando o nome que está acima de todo nome. Alguém pode dizer amém? Esses versículos que são um cântico de salvação, do Espírito que Cristo teve de se esvaziar, para nos salvar, para se fazer homem. O desdobramento da verdade cristocêntrica, o desdobramento do esvaziamento de Jesus, leva Paulo a dizer: e vocês, irmãos, agora, que obedeciam na minha presença, devem obedecer muito mais na minha ausência. Eu vou explicar as implicações disso. E ele fala sobre desenvolver essa salvação com temor e tremor, mas também nos fornece o maior consolo, um dos maiores versículos mais consoladores da Bíblia. É Deus que efetua o desejo, o querer e o realizar. Que grande e desafiador trabalho é o meu tentar explicar o que não há consenso teológico sobre a responsabilidade humana e a soberania divina e a vontade de Deus. Mas eu me atrevo, porque tenho meditado nisso, a pensar com você e não encerrar o assunto jamais, quem sou eu, mas juntos nesse culto de ceia, nesse término de jejum, sairmos daqui mais dependentes do Senhor, mais confiados no Senhor, mais esperançosos no Senhor. Esse é um grande dilema. E uma vez algo me ajudou a pensar sobre isso com um pouco mais de clareza. As ilustrações da vida nos ajudam nisso. Eu estava num shopping e eu lembro que o Bernardo chegou uma fase que ele, quando passava perto daqueles carrinhos que fica tipo ali ajuntadas, BMW pequenininha, os carrinhos da hora ali no shopping: pai, quero dirigir. E assim, eu sei que o filho quer, mas o pai quer mais ainda que o filho às vezes. Ainda que é uma safadeza que eles cobram por 10 minutos, né? Poxa, quando eu era criança eu brincava, um carrinho, agora eu tenho meu filho dentro de um carro com controle remoto. No fundo é o pai que está brincando, tá, gente? Deixa eu contar para vocês. Mas às vezes, né, a questão financeira, o tempo, e ele entra lá e tal, e a gente brincando. E eu lembro que no começo, né, eu só via aquela opção: ele senta lá e eu estou com o controle, estou todo controlado da situação, né? Enfim, bate no pilar sem querer, mas meio sem querer querendo, né? Filho, desculpa. A esposa: meu amor, por favor, né? Se falasse meu amor, tá bom nessa hora, né? A esposa chama André Galina. Mulher quando chama pelo nome, meu amigo. Mas brincadeiras à parte, eu fui descobrindo que tinha algumas outras opções. Tinha a opção da criança, né? Ou acelerar, ou frear, ou dar ré. Aí a criança pequena faz estrago com aquilo, né? Uma vez um rapazinho, um playboyzinho, filho de outro playboyzão, quase atropelou assim, ó, relou aqui no tornozelo, rela na farda, mano. Zoeira. Brincadeiras à parte, falei: poxa, toma cuidado aí, né? Mas existe uma opção mesclada, em que a criança pisa lá, só que o pai está no controle aqui. Então você vai guiando, ele vai sendo guiado. Quando você vê que ele está indo para o buraco, você joga. Eu acredito que o nosso caminhar com Deus é mais parecido com a terceira opção. Eu não consigo me ver como uma marionete, e nem ninguém como Deus e os anjos ali, não sei, ditando, só porque ele gera o querer e o realizar, e todo mundo botando tudo na conta de Deus, tudo na conta desse aspecto, como que um escapismo, escapando da responsabilidade, escapando de desenvolver a sua salvação, escapando, colocando na conta de uma graça esquisita, que não é bíblica, na conta de uma soberania. Deus quis assim, né? Não, esses 14 dias Deus quis jejuar só porque 13 eu tive fome na janta que eu ia tirar, então Deus gerou o querer e o realizar. Ele fez eu querer e fez eu comer a pizza. Safado. Mas por outro lado, eu não acredito que a gente está no controle, Deus está só olhando a gente se estrupiar na vida. Eu acredito que é viável, é possível, é real as intervenções desse Deus.
E às vezes ele intervém usando uma pregação, uma leitura, uma circunstância, uma impressão no espírito. Mas o fato é que Deus não se omite de nos liderar. E bem-aventurados aqueles que querem ser guiados pelo Espírito. Felizes os cristãos que dizem: Senhor, eu não quero dirigir meu carro sozinho. Não sai do controle não. O Senhor sabe o melhor caminho. O Senhor sabe qual curva eu não posso entrar. O Senhor sabe qual subida eu não dou conta de subir. O Senhor sabe qual banguela eu vou me estrupiar no final. Me ajuda a entrar nos caminhos certos. Alguém pode dizer amém sobre isso? É uma ilustração que nos ajuda. Mas será que temos andado com Deus em submissão? Será que desejamos, né? Porque eu tenho visto não poucas vezes nós nos encontrarmos tão fracos espiritualmente, tão debilitados. A gente não faz esforço nenhum para ficar 3 horas numa série, para ficar horas ouvindo músicas que te agradam, mas 30 minutos na Bíblia às vezes somente vai para os 4 cantos do planeta Terra. Vai orar um pouco, parece que você orou 2 horas, passou 15 minutos. Isso é um reflexo de um homem, uma mulher interior, uma vida interior fraco. Uma vida espiritual raquítica. Os tempos de jejum são oportunidades de você perceber. Eu sei que saco vazio não para em pé, a mamãe e papai dizia. Eu sei que a gente precisa de comidas, água, alimento para manter esse corpo com energia. Mas o jejum nos mostra que mesmo períodos longos sem comer, nós temos uma necessidade ainda maior que o alimento físico. Nós temos necessidade de alimentar o espírito. Nós temos profunda necessidade de ter o coração alimentado com a palavra do Senhor. Alguém pode dizer amém, gente? E o reflexo de uma geração que não sustenta a sua vida de oração, que não permanece em meditação da palavra, que não consegue crescer em intimidade com Deus, é reflexo de uma vida interior solapada, fragmentada, por tanto entretenimento, por não saber lidar com as pressões emocionais, e os pecados vão se apresentando. E as fugas de estar a sós com Deus e ter que tratar o que tem que ser tratado, vão se apresentando. E as falsas salvações, as falsas linhas de chegada do sucesso, que foram marcadas, pontuadas pela sociedade, vão se tornando os nossos deuses nesse processo. Por quê? Porque não conseguimos ter genuína, verdadeira dependência do Pai, de Deus, por meio do Espírito Santo em Cristo Jesus. Vocês estão comigo, gente? É interessante porque em meio à meditação e eu vendo quanto eu tenho que crescer, me aprofundar no Senhor, eu fico para a seguinte reflexão: se nós não aprendermos a verdadeiramente permanecer de joelhos, jamais saberemos o que é de fato estar em pé na vinda do Filho do Homem. A Bíblia diz: aquele que está em pé, cuide para que não. O que é estar em pé na presença de Deus? Estar em pé é estar vigilante, como aquelas virgens com a lamparina acesa, esperando a volta do seu noivo, do seu amado. Estar em pé é estar posicionado, não é nunca errar, mas é estar na posição. É igual aquele crente mais pentecostal: como você está? Estou na presença, estou no óleo. O que é estar na presença? O que é estar no óleo? O que é estar firme e forte? É estar em pé. Agora, nós nem saberemos o que é estar em pé na vida espiritual se não aprendemos a ficar um pouco mais de joelhos, se não aprendemos a permanecermos um pouco mais prostrados em dependência genuína de Deus. Eu creio que daqui para o final desse culto, onde vamos tomar a ceia, o Senhor vai mais do que nos alimentar com o pão e o vinho do ponto de vista natural. Ele vai nos preencher do seu corpo, do seu sangue, da sua vida, do seu espírito. E hoje é um dia, hoje é um domingo de ser fortalecido no homem interior, na sua vida espiritual. Nós estamos encerrando um tempo de jejum. Classes de demônios hão de cair, mentiras do diabo hão de ser desfeitas, porque o Senhor é quem efetua o querer e o realizar. E eu estou querendo muito, e eu sei que Ele quer, eu sei que você também quer, porque Ele te chamou para coisas maiores. Ele te chamou para coisas maiores na presença dEle. Vamos começar do começo. Aleluia, dona Benê, aleluia. O seu aleluia é o melhor. Deus parou da glória a Deus. Deus está bem fraquinho esses dias, cadê? O que está acontecendo, irmão? Com a garganta? Parece aqueles passarinhos que param de piar. Brincadeiras à parte, vamos começar do começo. A queda do homem, ela tem um elemento, tem tudo a ver com dependência. O homem podia comer livremente de todas as árvores do jardim.
um Deus generoso, um Deus criativo, um Deus abundante. Por isso Jesus disse, eu vim para que tenham vida e vida em... Deus sempre foi assim. Deus é, nesse sentido, com todo respeito, espalhafatoso, transbordante. Olha como ele é criativo. Olha para a pessoa que está do seu lado. Ele foi bem criativo, não foi? Vigia, varão. Olha para cá agora de novo. Foi bem criativo, né? Bem criativo. Brincadeiras à parte, havia um limite. Diga, limite. Havia uma restrição. E a restrição era: do fruto da árvore, do conhecimento do bem e do não comerás. Porque se comer, certamente, como diz o pastor Daniel Lara, morrerás. Morrerás. A morte espiritual estava diante deles. Havia tanto para fazer. Havia tanta liberdade para desfrutar. Mas havia um limite. E se tem uma coisa que revela o nosso coração, são os nãos. São os limites. São os confrontos. São as portas fechadas. Elas mostram tanto de nós. Elas revelam tanto do oculto da nossa alma. Eles tinham Deus. Eles tinham um jardim. E eles tinham um não. Um limite. Um cinto de segurança. Uma porta fechada. Por Deus. O fato é que, na conversa com a serpente, a mulher, claramente a gente percebe que comer desse fruto era saber o que é certo e errado, bom e mal, para poder fazer as próprias escolhas. Na verdade, é como se naquela árvore tivesse um fruto que era uma carta de alforria, uma carta de libertação do limite dado por Deus. Uma carta dizendo, se você comer disso, é o que a Eva estava interpretando, você vai ser como Deus. Ou seja, se você tem o que Deus não te deu, todo o discernimento de certo e errado, você não precisa, não depende mais dele. Se você sabe o que ele já sabe, agora você fala, obrigado Deus, aprendi, me formei, estou aqui com o certificado, vou tocar a minha vida. O pecado que tem um profundo elemento de incredulidade, o pecado original, que tem um profundo elemento de orgulho, eu também encontro no pecado original boas camadas de independência. Independência. Como é bom aquela ideia de fazer o que eu quero, na hora que eu quero, do jeito que eu quero. A gente alimenta esse discurso, esse anseio desde o começo. É por isso que a primeira coisa do versículo é: meus amados, vocês sempre obedecer na minha presença. Que tal obedecer mais ainda na minha ausência? Essa é uma das maiores evidências da nossa independência de Deus. A gente não consegue ser integralmente quando ninguém está olhando. Não é difícil obedecer na presença de todo mundo. Irmãos, jejuar com os filhos que eu tenho é um pouco mais fácil. Porque, pai... É porque assim, eu estava só almoçando. Meu almoço começa às 11h30 com um aperitivo. Aí meio-dia, um pouquinho antes da refeição. E deixa a sobremesa para um pouco mais tarde. Eu falo, filho, é uma refeição. Se o papai não... Brinquei um dia. Se eu começar a comer às 11h30 e não parar até às 4h, é uma refeição só. Pai... Bernardo, Duda... Pai, brincando com eles, mas brincadeira, mas é verdade. E tem dia que é noite. Mas a grande verdade é que quando você encontra pessoas te observando, você tem um motivo a mais para obedecer. Paulo falou, vocês obedeciam na minha presença. Que tal ainda mais na minha ausência? Que tal provar que essa fé é tão verdadeira que ela vai além do que os olhos dos homens podem ver? É a profunda consciência de que os olhos do Senhor estão em todos os lugares. É aquela frase, o que você faz quando ninguém está vendo. Isso mostra a verdadeira dependência, porque a dependência é uma confiança profunda de que Ele sustenta o meu viver, de que sem Ele eu nada posso fazer, Edson. Mas quando eu me encontro tendo uma vida diante dos holofotes, diante dos olhos, dos espectadores, e outra vida, outro tipo de vida, quando estou sozinho num parque, num shopping, num banheiro, diante de um celular, diante de pessoas que não me conhecem, não conhecem a minha reputação. Como é que funciona isso? É aquele jovenzinho que se converte e ele quer ser muito crente lá dentro do GC, mas ele tem uma luta na escola, porque ele falou palavrão a vida inteira com aqueles moleques. Ele xingou a vida inteira, zoou, viu pornografia. E agora ele está tentando ser crente de fim de semana. E segunda-feira ele tem que ir para a escola e ele lida com aquilo. Eu pastorei jovem há muitos anos. E fui um jovem cristão. Há um conflito, há um desafio de ser íntegro, de ser inteiro. Paulo fala, olha, vocês obedecem na minha presença e na minha ausência.
E por que o assunto é dependência? Porque a gente vê que temos um problema sério com limites. Às vezes o nosso maior sonho da vida é não prestar contas para ninguém. Imagina, ser totalmente livre de responsabilidades morais, sociais, religiosas. Vamos voltar um pouco para a infância. Eu tinha raiva às vezes da minha mãe. 2 bolachas só. Se eu fosse carioca, 2 biscoitos. Por que 2? Quando eu crescer e fizer compra e for só eu sem minha mãe olhando, vou comer 200. 1 hora de videogame. 1 hora de videogame. Quando eu for ter o meu videogame, com o meu dinheiro, vou jogar 8 horas por dia. Tem uns marmanjos que faz isso hoje, porque só que a esposa, a mãe se transformou na esposa, esqueceu disso. E aí tem raiva das autoridades. Quero dormir até tal hora, né? Tem hora, tem que acordar. Quando eu puder ter minha casa, vou acordar 2 horas da tarde. Eu já vi criança lutando assim, por que tem que escovar o dente? Quando eu não tiver meu pai e a mãe, eu vou ficar sem escovar o dente. Qual que é a graça? Só porque o pai falou que tem que fazer, velho. É aquela nossa incrível desejo de falar, não entra aqui. Ele já está tentando entrar já. Não pise na grama, meu amigo. Eu lembro quando tinha umas gramas assim, num prédio que a gente morava lá, eu tinha uns 10 anos, tinha a plaquinha, não pise na grama, meu amigo. A gente já descia do elevador, depois já pisava na grama. Só porque estava não piso. Eu tenho certeza, se tivesse a placa, a grama, só a grama. Mas com a placa, não pise, não pise, eu quero pisar. Tipo assim, feche os olhos agora, por gentileza. Só você que está de jejum, não pense numa feijoada deliciosa. Não pense, já pensou? E como diz o poeta das ruas, em só de pensar em matar, já matou. Prefiro ouvir o pastor. Mas brincadeiras à parte, a gente carrega essa raiva de limite. E não é que Adão e Eva entrou e comeu do fruto justamente o único que não podia. Podia comer livremente. E no centro do jardim tinha uma árvore chamada árvore da vida. Quem conhece um pouquinho de Bíblia e teologia vai descobrindo que é o próprio Jesus. O desejado das nações estava disponível para Adão e Eva. Mas eles escolheram a árvore do conhecimento do bem e do mal. Porque o anseio por independência é maior e mais inclinável, e mais instintível, mais inato do que o desejo por dependência. Porque nós queremos ser donos do nosso nariz. E se na infância é fácil reconhecer, imagina se seu pai concorda com você. É mesmo, come salgadinho o dia inteiro. É mesmo, fica 10 dias sem escovar o dente, a vida inteira sem escovar o dente. É mesmo, joga videogame 200 horas por dia. É mesmo, faz isso. Não vai na escola não. Você não teria nem esse sorriso para dar, porque seu dente teria caído podre já. Faz tudo que der na sua telha, beleza. Ainda bem que seus pais não concordaram. Agora vamos vir para a vida adulta. Quantos homens abandonam tudo por uma ilusão de não ter mais uma mulher cobrando ele, filhos cobrando ele, uma igreja cobrando ele, e acha que a felicidade mora na ausência de limites, como se a santidade fosse a ruindade de Deus para te fazer infeliz. Mas poucos sabem que a beleza da santidade é uma bênção de Deus para a verdadeira felicidade. Quantos de nós nos encontramos enraivados, enraivecidos, entortando o nariz, fechando a cara para a vida, para Deus, para pastores, chefes, líderes, pai, mãe, esposa, marido. Nós queremos namorar sem limite. A sua carne não precisa ser treinada para, no meio de um relacionamento de santidade, querer meter a mão onde não pode. Ninguém precisa te ensinar isso, está dentro de você. Essa doutrina do pecado terrível. Porém, algo que o pastor Massai, Ricardo Massai, foi Ricardo Amassai, amassou todos nós aqui semana passada. Falou semana passada, um autor que eu e ele conversa muito, a gente gosta muito, lê muito, Martin Lloyd Jones. Ele fala de maneira tão preciosa sobre a estrada da bênção. Que estrada da bênção é essa? É um caminho, é um lugar onde volta e meia, de vez em quando e quase sempre, você é encontrado por Deus. Mas quem não vive na estrada da bênção, tem poucos encontros com Deus. Ele chama de estrada da bênção, os meios da graça. Ou seja, se eu me coloco na estrada da bênção, a minha chance de ser encontrado, marcado é muito maior. Que estrada é essa? A oração, a leitura bíblica,
o jejum, a comunhão do corpo, a pregação da palavra, a santidade. Quando eu me coloco nessa estrada da bênção, eu sou tão mais vulnerável, mais suscetível a ser encontrado pelo Senhor. Eu fico tão mais vulnerável, mais aberto a Ele. Eu sei que Deus encontra, tem gente que Deus encontra na sarjeta. Ontem mesmo estava na casa do meu amado Joel, um discipulador precioso, e ele contando aos 20 e poucos anos de idade, o nível de pecado que ele estava inserido, de vida sem Deus que ele estava inserido. Se ele ouvisse alguém, ele contou: pastor, se alguém viesse falar, eu não ia dar ouvidos. Eu estava embriagado no meu pecado, mas Deus me encontrou. Deus continua encontrando fora da estrada da bênção, mas Ele encontra muito mais quando estamos nesse lugar de oração e jejum. Eu lembro de um amigo meu, na verdade um discípulo, eu guardei a vida dele, ajudei ele, intercedi, discipulei por alguns anos. Era um rapaz filho de um casal milionário, cobertura da Vila Leopoldina. Eu congregava e liderava jovens no bairro da Lapa, lá em São Paulo. Eu estava com uns 21, 22 anos. E esse rapaz, fazendo uma baita faculdade, cheio de crise, ele estava querendo ler a Bíblia para poder convencer uma amiga crente que ela estava viajando e o pastor dela era um bandido. E aí esse cara ateu, que não queria Deus, usava droga em casa, no quarto, sem o pai ver, foi abrir a Bíblia. Aí ele viu que a brisa da maconha passa, mas a unção do Espírito fica. E aí ele foi ler a Bíblia, e Deus o encontrou. E ele se entregou no quarto. Ele falou: vou procurar uma igreja. Encontrou um sábado, um culto de jovens comigo pregando. Um magrelo, narigudo, pregando. Não é mais magrelo, mas continua sendo narigudo. A vida não é fácil. Agora a grande verdade, e eu tinha um pouco mais de cabelo, mas deixa pra lá. Mas a grande verdade é que a gente começa a discipular ele, vi, cara, Deus encontra. Mas Deus encontra muito mais na estrada da bênção, num caminho de rendição, num caminho de dependência. E é disso que o apóstolo Paulo está falando. Desenvolvam a sua salvação. Desenvolvam a sua salvação com temor, com tremor. Nós não queremos ordens, nós não queremos limites, nós não queremos ninguém mandando na nossa vida. Há um impulso, uma intenção de querer viver para si mesmo, tão arraigado ao nosso ser. Mas Deus ainda continua dando ordens. E os homens e mulheres que fazem história são aqueles que obedecem às ordens de Deus para sair, para voltar, para plantar, para colher, para se movimentarem em obediência. Nós gostamos de citar o Salmo 23, talvez o Salmo junto com o 90 ali mais conhecido. O Senhor é o meu, nada Ele me faz repousar em pastos palmeirenses, verdejantes. Mas a gente conhece o Salmo 23, mas nós não queremos ser ovelha. Quando a gente é criança, do que a gente quer ser? Vamos brincar de bicho, vamos. Eu nunca vi uma criança falar: eu sou ovelha, eu quero ser o leão, eu quero ser o crocodilo, eu quero ser a onça, eu quero ser o tigre, eu quero ser o, sei lá, o gavião. Sai fora. Urubu, gambá. Ei, agora, beleza, eu nunca vi, eu quero ser ovelha. A ovelha não faz nada. A graça de uma ovelha na brincadeira. Quero ser o porco. Ninguém quer ser também o porco. Mas brincadeiras à parte, o leão da tribo de Judá se fez cordeiro. E quando você olha o Salmo 23, não, ele é meu pastor. Mas será que nós queremos ser ovelha? Porque é o pastor que fala: agora é hora de comer, agora é hora de ir para o riacho, agora é a hora da vereda da justiça, agora é a hora da mesa. Agora você se enfiou no vale, mas eu estou com você no vale. E quem está fazendo esse salmo, inspirado por Deus, é Davi. Ele cuidava de ovelhas. Ele aprendeu a amar ser ovelha, cuidando de ovelha. Porque ele percebeu que ovelha não mata leão, mas ovelha tem um pastor que mata leão. Que ovelha não mata urso. Ela é fraquinha demais, mas tem um pastor que a defende do urso. Leão é forte, mas não tem pastor. Tigre é muito ágil, mas não tem pastor.
Crocodilo tem uma força, uma mordida impressionante, mas não tem pastor. Todos são entregues a si mesmo. Mas a simples e vulnerável ovelha pode ter um pastor. E enquanto a gente ainda é criança espiritual, a gente quer ser o leão. Mas quando a gente começa a conhecer e depender de Deus, a gente só quer ser ovelha. Porque a Bíblia diz: somos ovelha do seu pastoreio. Somos ovelha do seu rebanho. Ele diz para lá e eu vou para lá. Eu sei que a nossa geração aprendeu a admirar leões, mas eu continuo admirando ovelhas. Porque o leão se fez ovelha para morrer por nós, mas também quer ser o nosso pastor, o nosso bom pastor. Será que você consegue ser ovelha? E mais, é claro que você, não, se Deus falar eu faço, mas Deus fala através de autoridades. Olha a nossa guerra com pai e mãe, olha a nossa guerra com marido, com esposa, olha a nossa guerra com pastor. A gente tem um veneninho ali que já é automático. A gente tem um problema com autoridade, gente. A gente não gosta de direção. Nós não gostamos de ordens. Eu lembro quando eu era líder, estava virando discipulador de GCs lá na igreja, um jovem lá. E aí eu lembro que eu entrei no exército. E eu me achava super consagrado, super homem de Deus. Com 19 anos, tadinho. 3, 4 anos de convertido. Quando o sargento, o cabo começava a falar: senta e levanta, senta e levanta, senta e levanta. Um, dois. Satanás. Que vontade de esgoelar a autoridade. O cara vem e te confronta. Cadê o deixa eu ver se está engraxado o seu coturno. Aí eu percebi, muito além daquela bandeira linda brasileira para cantar o hino, muito além daquelas autoridades, havia um Deus querendo forjar a minha alma com um princípio da autoridade. E que depois daquilo, quantas vezes, Thierry, o diabo colocou minhoca na minha cabeça contra meus pastores e líderes. Porque o diabo quer afastar você de quem pode guardar você. O diabo quer afastar você de quem pode pastorear você. Porque no fundo nós não queremos conselho, nós queremos a nossa vontade. Quem escolhe acaba sempre escolhendo a si mesmo. Se tiver na sua mão cada escolha da sua vida, você está na roça. Porque você escolhe a si mesmo. Quem escolhe a si mesmo é entregue a si mesmo. E Romanos 1 mostra o que acontece com quem entrega as próprias paixões. Como é bom ser frustrado para poder estar em obediência no lugar e não apenas por conveniência. Como é bom ser santificado para sair de um estágio infantil de falar que tudo é perfeito. Lugar nenhum tudo é perfeito. Você não é perfeito, sua casa não é perfeita, essa igreja não é perfeita. Mas como é bom sair da infantilidade e da busca pela perfeição dos outros para ir para um lugar de dependência da vontade de Deus onde Ele me colocou. Como é diferente. Como faz diferença esse ambiente, esse princípio. E quando a gente pensa nisso, a gente vê a parte B do versículo 12. Desenvolvam a sua salvação com temor e com tremor. Na NVT é trabalhem com afinco. Na NVI, ponham em ação. O que nos leva à seguinte conclusão: dependência de Deus nada tem a ver com passividade. Olha o que Neemias 2, verso 4 e 5 diz: há tempo de orar e tempo de levantar e agir, né? Uma interpretação. Uma das formas mais comuns da falsa dependência é quando a pessoa espera que Deus faça tudo por ela. Ele já fez o impossível na cruz. Então é por isso que desenvolva com temor, com tremor. É uma postura confiada em Deus. Então, olha, o que parece mais com dependência? Talvez para alguém um dia foi isso aqui, ó. O pastor chegar e falar: olha, semana não estudei, não li, eu estou aqui na dependência do Espírito. Parece uma dependência. Não é essa dependência espiritual que a Bíblia está mostrando. Agora, a genuína dependência é: eu estudei, eu me aprofundei, eu orei, eu me quebrantei, mas antes de subir, eu estava tão desconfiado de mim, tão desconfiado da minha capacidade intelectual, teológica, comunicativa, que eu falei: Senhor, se o Senhor não edificar a casa, em vão trabalham os que edificam. Se o Senhor não guardar a casa, em vão vigia o sentinela. A Bíblia é clara que sem Ele nada podemos fazer. Mas isso não é um convite a não fazer coisa alguma. Isso é um convite a cooperar com Ele em fé, em consagração,
sabendo que o meu jejum, a minha oração, os meus atos não têm poder em si mesmos, mas quando eu estou movido pelo Espírito, uma funda na mão de Davi derruba um gigante igual Golias, porque não é em nome de Davi, é em nome do Senhor dos Exércitos. É em nome dele, é por ele, é para ele, é diante dele, é diante da glória dele. É por isso que o verso 13 vai dizer: porque Deus é quem efetua em vocês tanto o querer como o realizar, segundo a boa vontade dele. Feche os seus olhos por um instante. Deus efetua, Deus opera em você o querer. Entre em contato, entre em alinhamento com os desejos de Deus, mas também com as ferramentas que Ele dá e a força que Ele dá para realizar. Olha para cá por mais um instante. Aqui se concentra toda a ideia bíblica de dependência de Deus. Eu sabia que até o desejo de adorar vem dele, até o desejo de congregar e ser parte de uma família espiritual veio dele. E se Ele colocou esse desejo em você, é porque Ele te ama tanto que você é um escolhido dele. Você deseja a santidade. Talvez você tenha lutado e tenha fracassado. Talvez você não tenha permitido a força dele fluir. Talvez você está com a sua mão demais em alguma coisa e você tem que aprender a tirar um pouco a mão e deixar ele colocar a mão. Mas o fato é, esse desejo vem dele, essa graça vem dele, esse poder vem dele. Esse poder que Paulo fala que se aperfeiçoa na fraqueza, esse poder que Paulo fala que nos basta, uma graça que nos é suficiente, vem dele. Pastor, você não sabe como está meu casamento. Pastor, você não sabe como está minha vida profissional. Pastor, você não sabe como está a criação dos meus filhos. Talvez você tenha sido independente do Senhor. Talvez você saia para resolver tudo do seu jeito. Você coloca algo e vai fazendo. Ou você chama de vontade de Deus só quando Deus fala para você e só para você. Você nunca mais submeteu planos, ideias a conselhos sábios. Como Deus usa a liderança, como Deus usa as pessoas, como Deus usa familiares, como Deus confirma. Eu estava estudando Atos com as crianças lá no comecinho. Antes do derramar do Espírito, os discípulos têm que lançar sorte para ver quem vai ser o discípulo apóstolo que vai entrar no lugar de Judas. Eles nunca mais lançam sorte por coisa alguma. Por quê? Porque eles recebem o Espírito. E agora o tempo todo em Atos pareceu bem a nós, é o Espírito. É numa conversa, é na multidão de conselhos que o Espírito vai falando, vai fluindo, e a sabedoria se manifesta. Uau! É sujeitar-se a essa vontade, é fazer leitura de circunstâncias. Eu vou te falar, eu sei que o brasileiro lê pouco, mas está lendo um pouco mais ultimamente o brasileiro, tá? A média está subindo, que coisa boa. Mas eu tenho visto na igreja que alguns começaram até a ler a Bíblia e livros, mas não aprenderam ainda a ler circunstâncias, não aprenderam ainda a fazer uma leitura mais sábia, refinada. Deus às vezes está gritando através do sofrimento, através de circunstâncias, e você continua surdo. Deus está querendo mexer em áreas que não foi mexida, e você continua resistente. Fique em pé onde você está, por favor. É interessante porque a pergunta é: quem está no comando então? Se eu tenho que desenvolver a salvação, mas Deus que efetua, quem está no comando? O homem ou Deus? É Deus, mas como aquela criança no carrinho, que está ali pisando, que está ali com a mão no volante, e quando ele não é incapaz, o Senhor dá o comando, o Senhor freia, o Senhor acelera, o Senhor dá ré. Mas triste é aquela criança espiritual, fala: Deus, tira a mão do controle, se eu tiver que meter a cara na pilastra, me deixa. Tem muita gente fazendo isso. Eu já aprendi demais. O que esse pastor pensa que é? Eu já li demais. Eu já vi uma pregação sobre isso, foi melhor que essa. E tem um problema com o soberbo. O problema do soberbo não é o diabo. O problema do soberbo não é nem a carne dele mais. O problema do soberbo é Deus, porque Deus resiste aos soberbos. Quando eu estou com um problema com o diabo, eu posso pedir para Deus me ajudar. Resistir ao diabo, ele fugirá de vós. Quando eu estou com um problema com a minha carne, eu posso depender do Espírito para me santificar. Mas quando eu estou com um problema com Deus, quem poderá me defender? O soberbo arruma uma briga, e não é com o diabo, é com Deus. E nessa briga ele vai perder. É a mão de Deus no peito de alguns dizendo: stop, chega.
Eu não abençoo a soberba, eu não abençoo o orgulho, eu não abençoo a arrogância. Eu continuo abençoando o humilde, porque a humildade precede a graça. Como é bom receber a graça. Como é bom ver a mão de Deus guardando. A independência, Abraão, com uma palavra tão clara de Deus, gente. Sua descendência vai ser numerosa, sua posteridade é abençoada. Só que esse homem está envelhecendo e o filho não vem. Mês após mês, Sara está esperando atrasar, está esperando os sinais do corpo da gravidez, como a mãe, como a avó, como a tia, como as servas. E chega uma hora que a palavra de Deus parece tão utópica, tão fora, que ela vai dizer: Abraão, pega a serva, deita com a serva, porque Deus tem uma promessa para você, e eu não dou conta de dar um filho. Imagina a frustração. Eu já vi a pessoa falando: como essa Sara foi boba, se fosse eu. Você não tem ideia do que é passar por isso. Sentir a culpa, se sentir o burro que empacou do ministério do marido, se sentir a pedra de tropeço no chamado de um homem. Ela dá voz à alma dela, a nossa alma independente, que tem sempre uma boa ideia para fugir do propósito, que tem sempre uma boa fuga para fugir de um encontro transformador. Abraão cai na ideia, talvez ele também já pensava um pouco sobre isso, só tinha medo de falar. Manda quem pode, obedece quem é marido. Ele vai lá, deita com a serva. Ismael. Não tem jeito, o que sai de Abraão é grande, o que sai de Abraão é numeroso, o homem é bruto. Ismael dá origem, está no DNA do muçulmano, do Islã. Não é o patriarca, não é a única fonte, mas em meio àquela região e os desertos que ele foi se afastando. Olha o tamanho do problema que até hoje está perseguindo os filhos de Isaac. Olha o tamanho dos problemas que a nossa independência arruma para a gente. Resolver um problema espiritual de maneira carnal é tragédia certa. O jeitinho brasileiro, a rebolada para sair do problema, aumenta o problema. É como areia movediça, quanto mais se mexe, mais afunda. O evangelho tem mais a ver com levantar as mãos e dizer: Senhor, estou afundando e não vou fazer força não para sair, porque se eu que me enfiei aqui, eu vou piorar a minha situação. Mas minhas mãos estão levantadas. Salvador, pegue as minhas mãos, me tira dessa escuridão, me tira dessa porcaria de vida que eu me enfiei, porque o meu bom pastor, no Salmo 23, quando me encontra no vale da sombra da morte, que eu mesmo me enfiei, ali Ele está comigo, ali a tua mão me sustenta. Ele tem uma vara, Ele tem um cajado para me trazer de volta, para espantar o lobo, porque eu sou ovelha do rebanho dele. A dependência de Deus, a santa confiança num Pai, é como as parábolas de Jesus nos ensinando a ser filhos. E tem um detalhe, a gente erra um pouco na interpretação. As parábolas sobre ser filho de um pai é ser filho pequeno, porque filho grande não pede comida, filho grande não pede mais colo. Ele fala: qual o pai que quando o filho pede pão? Que filho? Filho pequeno pede pão. Filho pede ovo, filho pequeno pede ovo para o papai fazer. Deus nos ensina a ser filho pequeno, que depende do pai para comer. É por isso que Ele vai dizer nas bem-aventuranças, no seu sermão mais famoso da montanha, Ele vai mostrar a nossa ansiedade. Ele vai dizer: basta cada dia o seu mal, não andeis ansiosos por coisa alguma. Se o Pai veste os lírios, se o Pai alimenta os pardais, Ele é o seu Pai. Então cuidado com as fugas, cuidado com as corridas que você faz para longe dEle, e vamos correr para Ele. Vamos encerrar esse tempo de jejum e consagração, de uma vida cristã mais profunda, indo para uma genuína dependência de Deus. Genuína dependência de Deus. Eu queria que nesse momento você pegasse os dois elementos, o pão e o vinho, mas eu queria que você acompanhasse para a gente o Salmo 131. Vamos projetar aqui para nós, antes de nós adorarmos juntos. Que adoração preciosa nos dois cultos que nós estamos tendo. Quantos irmãos ungidos nos conduzindo aqui, tão precioso. Salmo 131, pode ser na NAA, por favor, ou na RA.
Salmo 131. É isso mesmo. Senhor, não é orgulhoso meu coração, nem arrogante meu olhar. Não ando à procura de coisas grandes, nem de coisas maravilhosas demais para mim. Pelo contrário, fiz calar e sossegar a minha alma, como a criança desmamada se aquieta nos braços de sua mãe. Assim é a minha alma dentro de mim. Espere, ó Israel, no Senhor. Eu poderia trocar com todo respeito. Dependa, ó Israel, no Senhor, desde agora e para sempre. Olha para os elementos da ceia, por gentileza. Assim como o Mateu não sobrevive sem o leite materno. É tudo que ele precisa, e todos os seus nutrientes estão ali para ele se desenvolver, para ele crescer, para ele engordar. E ele está engordando, as dobrinhas estão vindo, e Maria Luísa está vindo aí. Ei, presta atenção. Assim como ele precisa do leite materno, nosso espírito, nossa alma precisa da ceia do Senhor, de se alimentar do Senhor, do pão, do vinho, do corpo, do sangue do nosso Salvador. Agora esse salmo é de Davi, e é em peregrinação. Sabe o que significa? Enquanto eles iam para mais uma batalha, ou voltando de uma batalha, não se sabe. E ali ele é o rei, gente. Todo mundo fala do sapato do rei, da roupa do rei. Se a coroa do rei está torta. O rei é o centro dos olhares. Esse homem está pressionado por canções, canções de guerra, canções de vitória, canções de lamentações e medos. Esse homem está no trono. Esse homem, quando ele progride em procissão, ele é o centro das atenções. A vida de Davi não é fácil. São olhares, pressões de todos os lados. Talvez ele tinha saudade daquela vida pacata. Ele e as ovelhinhas do pai Jessé, e aquelas ovelhinhas que ele protegia, e lá ele cantava a Deus, ele salmodiava a Deus. Tanto é que ele era tão apegado a Deus. Quando ele viu Golias afrontando Israel, ele viu Golias afrontando o Senhor dele. E é por isso que ele derrubou aquele gigante. Ele era apaixonado no Senhor. Mas talvez as vitórias, os desafios, a riqueza, muitas pressões, fez a alma dele sair do descanso. É por isso que não poucas vezes ele diz: aquieta minha alma, para voltar a depender de Deus, a esperar em Deus. Porque é isso que a gente faz com a pressão. Vai querer resolver tudo do nosso jeito. Mas Davi não. Nesse salmo ele mostra o conteúdo da sua adoração. Eu não quero mais coisas grandiosas. Eu não quero mais coisas maravilhosas demais para mim. Eu não quero apenas ser mais um que corre uma corrida de maluco em busca da relevância na minha geração. Eu não vou atrás dos aplausos, das vitórias. E a grande metáfora, a grande alegoria usada é a que eu tenho visto todo dia. Quando o Mateuzinho mama, e a gente fica aquela expectativa: tá dormindo, vai dormir, como é que é? E aí quando ele sai do peito, com aquela babinha misturada com gorfinho, que coisa gostosa. Aí você sabe que já foi, filho, quando solta o corpo. Se deixar a cabeça sai rolando, tanto que... E aquela respiração muda, Dan. E o corpo se desarma. E aí o reflexo dá um sorriso. Não poucas vezes. Não é um sorriso que eu te sorri pro meu pai aqui, não. Não, tem 40 dias, não sou tojo. É um reflexo precioso de saciedade, de descanso. E Davi falou: assim é a minha alma dentro de mim, comigo mesmo. Ou seja, essa gritaria fora parou de atingir dentro. Essa pressão de fora parou de mudar o meu conteúdo por dentro. Essas mentiras fora, esses holofotes esperando eu ser alguma coisa que dê certo, perdeu o sentido para mim. A minha alma dentro de mim agora é como Mateu, quando acaba de mamar, que está no lugar mais seguro, confortável e dependente. Se ele não for levado ao peito, ele morre de fome. Se após mamar ele não for sustentado, ele cai. Ele morre de fome ou ele morre do impacto. Mas ele está nas mãos do pai, nas mãos da mãe, no seio de amor.
Nós temos muito a aprender com os recém-nascidos. Nós temos muito a aprender com as crianças. Nós temos muito a aprender com o Evangelho que diz: é Deus que gera o querer e o realizar. Desenvolva a sua salvação. Você não é um recém-nascido nesse sentido, mas dependa do Senhor. Ele continua sendo seu Pai e te afagando, acolhendo, aconchegando. E eu vejo Deus aconchegando muita gente hoje assim, ó. Eu vejo Deus aconchegando muita gente no colo hoje. Muita gente precisa de cura, de lembrar que você não está sozinho. Você tem um Pai, você tem um Senhor. Pastor, eu não caso. Pastor, eu não prospero. Pastor, meu filho não volta. Pastor, minha esposa está endemoniada. Pastor, meu marido está sei lá o quê. Pastor, ninguém acredita em mim. Tem um Pai. Tem um Pai que te coloca no colo. Ele nunca deixou de cuidar de você. Levante o pão. Meu Deus, eu fiquei sem ficar de pé muito hoje, né? Vou ter que fazer tomar ceia sentado agora, né? Mas eu estou mais em pé que você aqui. Levanta o pão bem alto. Diga assim: Senhor Jesus, eu consagro este pão, para que a partir de agora ele seja, represente e carregue a realidade e o poder espiritual do teu corpo. Corpo este que foi marcado, que foi agredido, que foi exposto, que foi cuspido, que foi humilhado. Mas corpo este que das pisaduras, que das chagas, que das feridas brota cura, brota liberdade, brota vida. Senhor, como um recém-nascido, preciso do leite materno. Eu preciso do teu corpo. Eu preciso da igreja. Eu preciso dessa ceia. Eu preciso da sua presença. Eu preciso do seu alimento. Eu preciso do Senhor. Coma do pão agora. Vejo alguém que está conosco, ou assistindo online agora, ou que vai assistir depois. Eu vejo uma perna, e parece que é a perna esquerda, e ela está inteira comprometida. Eu não sei se é um acidente, se é um problema vascular, mas eu vi quando nós tomamos a ceia, o Senhor curando. O Senhor está curando alguém agora. O poder da ceia do Senhor está removendo um diagnóstico. Você está amedrontado, você está dando a sua última cartada. Deus, me faz um milagre, eu tenho diagnósticos terríveis. O Senhor está removendo uma enfermidade irreversível. Vejo o Senhor fazendo isso agora, na vida de alguém que não está aqui presencialmente, mas que vai estar conosco ou ao vivo ou vai estar depois. E você, ao ouvir isso, e é você, por favor, me procure, porque eu quero não apenas entregar essa palavra, mas pastorear o seu coração nesse processo. Levante o cálice e diga assim: Senhor Jesus, este é o cálice da nova aliança. É o teu sangue derramado em favor de mim, em favor de nós. Este sangue é o sangue da nova aliança. Este sangue me lava, me purifica, me limpa, remove toda culpa, toda condenação, todo pecado. Há poder no teu sangue. Ó Jesus, ao tomar dele, eu estou bebendo de ti, eu estou me alimentando de ti, e eu não aceito permanecer em trevas, eu não aceito permanecer na hipocrisia, eu não aceito permanecer sem arrependimento. Eu me coloco nesse caminho, vivo, santo, aberto pelo sangue, esse caminho que dá acesso ao Pai, esse caminho que dá acesso ao trono da graça. Senhor Jesus, eu consagro o suco da uva, para que a partir de agora carregue e represente a realidade e o poder espiritual do teu sangue, em nome de Jesus.
Tome do cálice e vamos louvar o Senhor de todo o nosso coração. Levante suas mãos a Ele em adoração. Até o meu ser desfeito ser, teu amor me envolve. Ó Senhor Jesus, Ele nos captura, Ele nos alcança com seu santo evangelho, com sua presença. Deixa Ele lembrar você de cada verdade, de cada promessa em Cristo Jesus. Ah, Senhor, Meu ser desfeito ser, seu amor me envolve. Não há medo em seu amor, capturou-me. Desci e me lembraste de tuas promessas. Até o meu ser desfeito ser, capturou-me. Para ti eu vou, e para ti eu vou, para ti eu vou, me rendo a ti. Para ti eu vou, e para ti eu vou, para ti eu vou, me rendo a ti. aleluia. Coloca as mãos no seu coração. Pai, nós oramos a Ti. Nós entregamos esse tempo de consagração e de jejum, buscando uma vida mais profunda. Nós queremos, como os irmãos ali de Atos, a igreja primitiva, ser guiados pelo Seu Espírito. Perdoa-nos, Senhor, pela nossa independência. Perdoa, Senhor, pela nossa síndrome de Adão, de querer, Senhor, resolver do nosso jeito problemas tão profundos. Ah, Senhor, mas como Adão, como Abraão e como tantos outros, nós queremos ser encontrados pela Sua graça. Que a Sua boa mão generosa e bondosa alcance a nossa vida nessa manhã. Que nesse domingo de ceia, que nesse tempo de consagração sendo encerrado, pelas Suas misericórdias, pela Sua bondade, o Senhor nos introduza numa vida de dependência genuína. Não queremos, Senhor, a passividade, nem queremos o ativismo. Nós queremos, Senhor, estar no centro da Sua vontade, desenvolvendo com temor a nossa salvação, mas conscientes que é o Senhor que gera, que efetua o querer e o realizar segundo a Sua boa vontade. Que isso nos purifique, que isso nos guarde e que nós possamos, Senhor, experimentar a boa, perfeita e agradável vontade do Senhor. Eu me somo, Paizinho querido, às centenas de orações dos meus irmãos. Eu concordo com a Sua vontade na vida de cada um. Eu repreendo, Senhor, o mal na vida de cada um, porque nós estamos aqui, Senhor, nessa terra para brilhar como luzeiros, não para nós mesmos, não apontando para os nossos feitos, mas apontando para o Senhor, que é o sol da justiça, que é a grande estrela da manhã. Em nome do Senhor Jesus, em nome de Jesus. Glória a Deus. Valeu a pena ter vindo aqui nessa tarde. Se valeu, diga aleluia bem forte. Aleluia. Valeu a pena ter tomado a ceia do Senhor com fé. Se valeu, diga amém bem forte. Coloque as mãos como quem recebe. Que a graça do Senhor Jesus, maravilhosa graça, que o amor incondicional de Deus o Pai, mas também que as doces consolações do Espírito Santo seja com todos nós, hoje e sempre.
e amém. Semana de vitória, semana abençoada. Glória a Deus, que esse mês de maio seja um mês abençoado na sua vida, na sua família, nos seus negócios. Domingo que vem a gente começa uma nova série que vai ser incrível. E você que é visitante, não deixe de trocar aí o seu gift card por um presente. Não deixe de preencher o formulário. Você que é visitante, em nome de Jesus, tem um presente para você. Deus abençoe o seu domingo. Deus abençoe a sua família. Obrigado.